Começa agora mais um Fala Condomínio com Leonardo Matti. Convidada de hoje, Janaína Cunha. Seja muito bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Fala Condomínio. Aqui nesse podcast você ouve sobre o que acontece no condomínio no dia a dia, como que você pode tirar insights para fazer uma melhor administração, uma gestão, como que você contrata melhores fornecedores, enfim, tudo aquilo que é bacana para você elevar o nível do seu condomínio para ele ficar mais profissional, não é verdade? É isso que a gente quer melhorar o mercado e fazer ele ficar cada vez mais profissional. Todo mundo ganha, morador, síndico, toda a equipe de gestão, zeladoria, manutenção, administradoras, todo mundo é beneficiado com isso. Hoje temos uma convidada muito especial, que é a Janaína Cunha. Janaína, ela é uma síndica profissional que atua na região de Vespasiano, aqui na Grande BH, em Minas Gerais. Antes de eu apresentar ela, ou dar todas essas mensagens, eu acredito que faz sentido você se inscrever já nesse canal. Sabe por quê? Porque aqui você aprende demais sobre a gestão de condomínio. E para você ficar sabendo das últimas novidades nossas sobre parte de legislação, como melhorar a tecnologia, sobre esses insights de gestão, você precisa estar ativando o sininho para poder estar recebendo essas mensagens de primeira mão e não ficar por fora. Janaína, nosso muito obrigado em nome da Yukondo de você estar fazendo parte do nosso podcast, compartilhar com toda essa turma aqui muito conhecimento. E eu vou passar para você poder se apresentar e ficar à vontade para falar com todo o pessoal. Boa tarde, meu nome é Janaína, na verdade é Janaína Cristina Teixeira da Cunha, né? Mas como o nome é muito grande, eu resolvi ficar só no Cunha mesmo. Janaína Cunha, né? Síndica desde 2023, mas na área de condomínio eu estou desde 2016, que eu entrei na área de condomínio, né? E de lá para cá venho passando por processos na área de condomínio, conhecendo muitas coisas, passando por cada situações ruins, mas também situações muito boas. Tem coisas muito gratificantes no condomínio, né? Por mais que algumas pessoas achem que é difícil, realmente é muito complicado, mas tem coisas que valem a pena. Tem pessoas em condomínios que vale a pena. Que legal, é excelente. Muito bom. E como que foi essa trajetória tua? Então você comentou desde 2023 foi na parte de como síndica. Isso. E 16 foi quando você começou, é isso? Começou. Na verdade, o que acontece? O meu bairro é um bairro que foi um bairro que as empresas resolveram construir prédios, né? Construir condomínios. E na época eu me lembro que eu estava grávida e estavam construindo um condomínio de frente para minha casa. Eu olhava para aqueles condomínios e falava assim, eu vou trabalhar ali. Mas eu pensava em trabalhar de doméstica, né? Dentro dos apartamentos. Aí ganhei a criança e o apartamento, a construção andando. Aí eu resolvi ir lá pedir uma vaga, só que para limpar apartamento pós-obras. Aí fui. Corri atrás, consegui entrar para limpar apartamentos pós-obra, um serviço muito, muito, muito pesado. Né? Quando o condomínio foi entregue, esse que eu estava, o síndico pediu uma faxineira que trabalhasse lá nesse prédio, mas que morasse perto. Era eu, uma rua acima da minha casa. Aí o engenheiro pegou, me apresentou, né? E aí eu fiquei lá. Eu fiquei lá de 2016 até 2015, junho de 2015. De 2016? Até junho de 2015 como faxineira. Aí depois resolveram colocar um zelador. Como eu já conhecia o condomínio bem antes de entregar, eu falei assim, nossa, eu podia tanto ser zeladora. Aí conversei com o síndico, falei assim, em vez de você treinar, colocar um homem para ser zelador, por que você não me coloca? Porque ele vai entrar aqui, eu vou ter que ensinar ele tudo mesmo, né? Você já sabe, né? Eu já sabia tudo, né? Dona Janaína, mas esse é um serviço muito pesado para mulher. Eu falei, não tem problema não. Vamos ver. Vamos ver no que isso vai dar. Ele pagou o curso de zelador para mim, e aí fiquei como zeladora. Fiquei como zeladora até junho de 2018. De 18. Mas aí que esse negócio, né? O morador, quando ele não gosta do síndico, ele também não gosta do zelador. Tem isso? Até para nossa turma poder entender que às vezes cada condomínio tem um jeitão. Tem. Qual é o papel do zelador que você entende? O zelador, com o síndico, ele é o braço direito com o síndico. Ele faz tudo com o síndico, né? Quando o síndico não está, o zelador está.
né? E ele resolve também com os porteiros, é ele que vê o que está estragado, que chama profissionais para trabalhar, é tudo o zelador, passa tudo pelo zelador. Se os porteiros tiver algum problema, vai reclamar com o zelador primeiro, para o zelador reportar ao síndico, né? Então, assim, o zelador, ele é o braço direito do síndico. Eu me lembro que nesse condomínio que eu estou agora, que quando entrou um síndico morador, ele falou com os porteiros assim, olha, quando eu não estou, a Janaína está. Então, é ela que resolve tudo, recebe prestador de serviço, assina tudo. Então, assim, o zelador, ele está abaixo, ele está só abaixo do síndico, tá? Mas tudo passa por ele. Entendi. Tudo. Nesse condomínio que você estava, ele era um condomínio no qual o síndico, ele era morador? Ele era um engenheiro? Não. Nesse que eu virei zeladora, eles eram moradores. Aí eu fiquei lá em 2018, eles pegaram e me mandaram embora porque eles armavam uma confusão lá e achavam que zelador não trabalha, porque para alguns condôminos, o funcionário, ele não pode... funcionário que lidera, isso é para alguns. Funcionário que lidera, ele não está trabalhando. Ele só acha que funcionário que trabalha é aquele funcionário que está lá na sala do lixo, que está varrendo, que está aí. Aí ele é funcionário. Agora, se ele lidera e tem um pouquinho de regalia, alguns, não são todos, mas alguns moradores costumam implicar, né? E aí eu fui mandada embora, beleza. Fiquei meio chateada, mas logo depois apareceu uma vaga para mim no mesmo bairro, me chamaram para zeladora também, oficial de manutenção predial. Aí eu entrei lá como zeladora, mas aí eu já sabia tudo, né? Já consegui desembolar. E aí lá tinha uma síndica, e essa síndica não foi com a minha cara. Ela não gostava de mim de jeito nenhum, e lá tinha porteiro, tinha isso tudo. Então, lá quando eu entrei, eu já fazia de tudo, tudo mesmo, desde a limpeza dos prédios até a jardinagem, fazia também, passei maus bocados lá, mas valeu a pena. Quantos apartamentos que tinha, mais ou menos, nesse condomínio? Lá são 116 apartamentos. E no anterior? O interior era 144. 144. São 144. Nossa, né? Entendi. Aí, assim, eu fazia de tudo. Aí ela saiu, veio um outro síndico que ficou 6 meses, e depois entrou o síndico profissional. Essa síndica anterior, ela era moradora também? Moradora também. Mas essa aí, parece que ela tinha um problema pessoal comigo mesmo, então ela não gostava muito de mim, não. E aí entrou o síndico profissional mesmo. Eles não estão acostumados com o síndico profissional, porque o profissional, ele trabalha meio diferenciado do síndico orgânico, né? Que é o síndico morador, né? E aí esse síndico profissional, ele chegou cheio realmente de ordens. Só depois que eu virei síndica que eu fui ver que eles estavam certos. Que eles não estavam errados. Mas eles, para mim, foram muito bons, porque eles mostraram para os moradores qual era a minha função, como a minha carteira estava assinada e o BO que daria se eu resolvesse jogar o condomínio na justiça. Eles falaram assim, ó, a função dela é essa aqui, e se ela resolver jogar o condomínio na justiça por causa de vocês, o condomínio vai ter que pagar uma multa muito alta. Aí eles começaram a me respeitar. Aí eles começaram a mudar de ideia, né? O que normalmente, na tua visão, Janaína, você percebe que os síndicos orgânicos, os síndicos que são moradores, né, aqueles que estão ali no condomínio, onde que você percebe que eles acabam, sabe, pisando na bola, que eles acabam não fazendo muito bem? Olha, para te ser sincera, eu tenho percebido que muitos síndicos orgânicos, falta neles um pouquinho de humildade. Por quê? Porque eles também, venhamos e convenhamos, eles também são moradores. Então, se eu e você somos moradores e eu sou síndico, os mesmos direitos que você tem, eu também tenho, né? Então, assim, muitas das vezes o síndico, ele perde um pouquinho da humildade dele para com o morador, então ele deixa de ser morador para ser apenas síndico. E aí você que é morador não aceita, aí você começa a bater de frente com ele. Mas temos muitos síndicos orgânicos
que se dão muito bem nessa sim, área, sim. que dá muito bem nessa área, que dá muito bem com os moradores, sabe? Porque o morador, ele é carente. A gente costuma dizer que morador é carente. O problema do morador é, se liga para mim hoje, manda uma mensagem de manhã e eu só vou responder à tarde, eu já arrumo um problema com ele. Porque ele quer rápido, né? Ele quer na quer hora. Se eu vou resolver aqui na hora, ele não importa, mas ele quer que eu, pelo menos, veja a mensagem dele e veja o que ele está querendo. Então, assim, o morador, ele só tem... Eu percebi nisso, que o síndico morador, muitas das vezes, alguns falta só essa humildade, mas tem uns que são excelentes profissionais. E, normalmente, esses que são bons profissionais, que são excelentes profissionais, como que é a gestão deles? O que eles fazem? Como que eles agem no dia a dia? Mesmo sendo moradores, né? Mesmo sendo moradores. Às vezes eles têm outro trabalho, eles não têm muito tempo. Isso, eles não têm... mandam bem? É aí que entra também, às vezes, o zelador, né? Porque como o meu síndico, porque eles tiraram o síndico profissional e voltou com o síndico morador, né? Ah, aconteceu isso? Voltou. Ele voltou com o síndico morador, porque eles achavam que o síndico morador, então, era melhor. Então, o que acontece? Quando o síndico morador, até o profissional mesmo, ele tem uma boa relação com o zelador, ele consegue fazer muita coisa no condomínio, porque por mais que ele trabalhe fora, o olho dele está lá dentro do condomínio. Então, tudo que ele quer fazer de diferente no condomínio, tudo que ele quer saber, o zelador está lá. Então, o zelador passa para ele. Né? Que era o que fazia comigo, Janaína, vamos fazer uma obra assim, 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 vamos. Aí, então, procura o profissional, faça orçamentos, sabe? Eu fazia tudo, eu procurava os profissionais, fazia os orçamentos, mandava para eles. Às vezes, ele nem conhecia quem é que estava fazendo a obra. É o zelador quem conhece que está fazendo. Então, assim, o síndico morador, ele é bom porque, se ele é morador, final de semana ele está lá. Então, não está apenas no olhar do zelador. Final de semana ele está lá, então, ele vai dar uma voltinha, ele vai ver o que está faltando, né? Para poder ser feito. E, com isso, ele alinha com o zelador no decorrer da semana. Então, para o síndico zelador, ele tem que ter uma boa relação com o zelador. Se ele tiver essa boa relação, ele consegue fazer muita coisa no condomínio, né? Tanto com o zelador quanto com os moradores. Perfeito. E os moradores, né? Quando o morador, beleza, ele entendeu o papel que a equipe de zeladoria, né? O zelador tem. Beleza. Que é o braço direito do síndico, né? Pelo que você comentou. E na leitura que você tem, qual é então o papel do síndico? O que o síndico ele tem que fazer dentro do condomínio? O síndico tem que levar melhorias para um condomínio, né? Ele tem que estar, além de dar a devida atenção para o morador, porque isso é a primeira coisa que tem que ser, ele precisa de ouvir o morador, né? Por mais chato que o morador seja, porque nós temos muitos moradores chatos, né? Mas ele precisa ouvir o morador, ver a necessidade que o condomínio precisa, porque os moradores também vão falar, vão dizer, olha, aquela calçada está precisando de ser pintada, olha, aquilo está precisando de fazer. Então, o próprio morador, ele vai dando as ideias. Cabe ao síndico ver se realmente é isso ou não. Se não for, ele conversa, tenta convencer o morador que agora não dá, né? Que esse serviço agora não dá, talvez não temos dinheiro para isso agora, nós temos coisas mais importantes para fazer, sabe? Tipo eu lá agora, final de ano, eu tinha muita coisa para resolver, mas em compensação também eu tinha coisas mais importantes para ser resolvida, né? Então, assim, o síndico morador, tanto o morador quanto o síndico, ele tem que levar uma melhoria para o condomínio. Não adianta apenas entrar, ficar recebendo e não fazer nada. Entendi. Tipo assim. E assim, tem muito morador que, além de não conhecer não conhece o papel de zeladores, não conhece o papel de síndicos, né? Muitas vezes não conhece nem o próprio papel dele ali como morador. Isso. Aí ele julga, né? Tanto o zelador quanto o síndico. O síndico, ele é a pessoa que pode fazer o que ele bem entender com o dinheiro do condomínio? Não. Como que funciona isso? Não pode fazer o que bem entender. O síndico, ele tem que fazer as coisas
necessárias. Quando a receita do condomínio, quando o condomínio tem uma receita boa, aonde as coisas necessárias ele pode fazer sem abrir uma assembleia, né? Coisas que não precisa, porque na maioria das vezes as assembleias elas são abertas quando vai mexer no bolso do morador. Sim. Temos uma obra para fazer, mas precisa de um rateio. O síndico jamais pode começar essa obra sem chamar uma assembleia, sem falar para o morador quanto é que essa obra vai custar e a quantidade que vai aumentar no condomínio dele para pagar essa obra, sabe? Então, assim, o síndico não pode fazer. Existem coisas que ele pode fazer sem pedir satisfação, mas muitas coisas ele tem sim que dar satisfação para o morador, sim. E hoje, como que o morador, normalmente, ele sabe o que o síndico pode ou não fazer, ou não aprovar ou aprovar? Como que o morador descobre isso? Ele tem que perguntar? Na verdade, o síndico tem que levar essa necessidade para ele, né? Vou te dar um exemplo meu de final de ano. Logo quando eu entrei, como síndica, tinha umas grades lá que precisavam ser pintadas. Eu não tinha dinheiro para isso. Então, me cobraram bastante. Que essa grade precisa ser pintada. Gente, não temos dinheiro para isso. Não temos. E então, deixei passar. Quando foi o ano passado, o meu castelo de água furou. 5h30 da manhã, o castelo de água furou. Ficou saindo aquele jatinho de água. Castelo assim. de água? O que é o castelo de água? O castelo de água, porque geralmente os condomínios têm caixa d'água em cima. Os da Precon, eles não têm caixa d'água. Eles têm, tipo assim, aqueles tamborzão de 50 mil litros de água, né? Lá no meu são 2 tamborzão de 50 mil litros, onde nós temos uma bomba pressurizadora, onde ela manda a água para os moradores. Entendi. No meu condomínio, a água não desce, a água sobe para os moradores. Entendi. Né? Por causa da bomba. Por causa da bomba, por causa desse pressurizador. E o que guarda a água é o castelo de água e que é de lata, né? E se não tiver manutenção nele, ele pode furar, ele dá ferrugem, acontece um monte de coisa. Então, no final do ano passado, ele furou e aí eu tive que pintar ele, porque ele nunca tinha sido pintado, por dentro ele estava que era puro ferrugem. Mas para fazer isso, eu simplesmente não podia pegar, ir lá e pintar ele. Não. Como teve, eu aproveitei que teve o furinho dele, né? Porque eu gravo tudo e mando para os moradores. Eles também gravam, se eles vêem, eles gravam e me mandam e jogam no grupo. É uma loucura, né? Aí, grupo do WhatsApp? No grupão do WhatsApp? No grupão do WhatsApp, menina, isso aí é uma loucura. Aí, o que acontece? Eu tô ligado. Aí, o que acontece? Eu aproveitei essa situação que o castelo furou e falei, pessoal, vamos ter que pintar o castelo, mas não temos dinheiro. Como é que a gente vai fazer? Aí, chamei uma assembleia, procurei primeiro os fornecedores para fazer valores. Chamei uma assembleia, mostrei para eles, subi lá em cima, porque eu não tenho problema com telhado e nem com altura, subi lá em cima, mostrei para eles o ferrugem na água, né? Falei assim, olha, a água está assim, está enferrujada, então ferrugem em cima e barro embaixo, então o castelo precisava realmente de um tratamento específico, né? Então, peguei tudo isso, todos esses probleminhas e levei para a assembleia. E falei, nós vamos ter que fazer isso e isso. Vocês concordam? Pronto, concordo. Concordamos. Por que eles concordam? Porque quem é que quer tomar água com ferrugem? Perfeito. Ninguém. Água suja de barro? Ninguém. Perfeito. E se o castelo fizer um rachado a mais, algo ficar mais grave, nós vamos ter que pagar muito mais, né? Também fiz uma pesquisa de quanto custava um castelo, só 100 mil. Eu falei assim, gente, só 100 mil que custa um castelo. Então, vamos ficar com esse por enquanto. Perfeito. Aí, quando o síndico consegue levar para os moradores a real necessidade, ele consegue aprovação. É isso. Eu vejo, escutando essa história, Janaína, que você compartilhou com a gente, me destaca, assim, bem nítido na minha frente, que tem que ter uma boa comunicação, tem que ter um conhecimento, né, em primeiro lugar. Tem que ter uma boa, né, comunicação com os moradores. Isso. E você querer reportar as coisas da maneira correta. Né? Reportar as coisas da maneira como da elas maneira são. correta. E um ponto super importante do que você falou também foi
a preparação que você teve para poder chamar essa assembleia corretamente. Isso. Imagine se você chegar... Vamos pensar assim, foram 140 e poucas unidades, né? 116. 116 unidades. Imagine se você convoca uma assembleia, 116 unidades, uma parte vem, uma parte não, mas imagine se chega lá despreparada, você chega lá, não tem os orçamentos, ou não tem o conhecimento. O que aconteceu? Não tem embalsamento para isso. Aí eles simplesmente não. Eu comecei a reclamar. Eu comecei a reclamar e falo de todos os probleminhas que estava necessitando. E aí já isso é tão sério que nós temos problema de vazamento dentro dos apartamentos, todo final de ano com as chuvas. Né? E aí, o que acontece? Eu peguei, não falei com eles que eu ia mexer, realmente não dava para mexer, mas em cima da hora me deu na ideia de falar assim, olha, eu vou jogar para eles um rateio para a gente mexer em alguns apartamentos. Não deu certo. Não deu certo. Não pude mexer porque falei, gente, vai ter chuva aí, nós precisamos fazer filtração, tampar as infiltrações que vai... Não, eu não vou pagar, porque geralmente as infiltrações são dos apartamentos de cima, 8º e 7º andar. Quem mora no quarto, no terceiro, nunca molha, né? Foram os que deram o grito de guerra. Não vou pagar, eu não vou pagar. E dito e feito, né? Porque, se não me engano, novembro e dezembro choveu pra caramba. Choveu demais. Então, assim, eu passei a chuva toda com o morador reclamando comigo. Mas também o que foi que me salvou também desse morador que o apartamento molhou. Como eu levei para a assembleia e os moradores não aceitaram, e isso apenas me cobriu um pouco, me resguardou um pouco. Mas não significa que eu não tenha que fazer. Sabe? Agora, a partir desse mês agora, já contei quantos apartamentos precisa de fazer mexer nessa infiltração, porque alguns apartamentos ficaram muito feios, e eu vou mexer até mesmo sem falar com eles, porque é um problema que eles sabem que tem o ano todo, todos os anos tem, sabe? E aí eu preciso de mexer, de uma forma ou de outra eu preciso de mexer. Puxa vida, mas essa situação que você trouxe pra gente, ela é uma situação muito delicada, né? Super. Muito delicada, porque imagine só, tem um condomínio legal no 7º e no 8º andar, ou seja, dois dos... o 8º é o último, né? Imagino. Isso. Então, do 7º e o 8º andar, né? Então, 2 dos andares dos 8 que existem, né? Ali um pouquinho mais, 25% praticamente, é onde dá o problema. É onde dá o problema. Se tiver uma assembleia que estejam 100% das pessoas presentes, provavelmente... pelo menos 25% vão aprovar. Fala assim, a gente precisa arrumar isso. Só que às vezes 25% não é o que faz não o é o ok que faz pra o aprovação. ok. Isso. E aí? Cara, e aí eu tive esse agravante também, porque quem reclamou foi os de baixo. Os que não são prejudicados, né? Que não aprovou, né? E que não aprovaram. E os que são prejudicados ficaram calados. Entendi. Aí ficaram calados. Que situação, eles não falaram nada. Ao mesmo tempo que quem tá no 7º e 8º andar olha e fala, é do prédio? É do prédio. Quem tá embaixo fala assim, cara, beleza, é do prédio, mas o que eu tenho a ver com o prédio? É isso. Tipo, tem os dois lados, cara. É uma situação tem os dois muito lados. louca. E aí o síndico precisa... Exatamente, é aí que tá a mexer com esses dois lados. Quando você se tornou síndica, Janaína, né? Que foi agora mais recentemente, vai fazer 2 anos quase, né? 2 anos agora em maio. 2 anos? Ah, que legal. Agora, para você ser síndica, como que foi o que te chamou, né? O que despertou em você essa vontade de ser síndica, esse chamado? E como que foi esse processo de preparação para você dar esse passo? Porque, olha, como você falou, tem o grupão do WhatsApp aí que tá... Não, né? o grupão do WhatsApp, síndico nenhum pode participar, porque ele é simplesmente para acabar com a raça do síndico. Pegou insight, né? Não tem o grupão do WhatsApp. Vamos lá. No grupão, não. No grupão. O que acontece? Em 2022, eu descobri o câncer, né? E aí, eu tive que ficar 4 meses fora do condomínio como zeladora. 2022. E aí, o síndico que ele estava chegando e ele já não queria ser síndico. Aí, eu não vou ser síndico, eu não quero ser síndico. Eu falava com ele, não, continua, que eu vou continuar como zeladora. Não, eu não quero. E os moradores também, o que acontece? Existem condomínios que os moradores são muito bons, são excelentes e não querem ser síndicos. Porque vê os moradores chatos... Aí eles falam assim, eu não quero passar por isso. E os chatos, os implicantes, também não querem ser síndicos. Eles estão lá só para implicar, né? Sim. E aí acaba que o morador não quer ser síndico. Mas eles também não queriam um síndico profissional.
Porque o síndico profissional ia enfiar a mão e não conhecia a situação deles. Aí eu voltei em 2023, fiquei 4 meses fora, 2023 eu voltei. Dia 26 de abril, quando foi dia 30 de maio, foi a eleição. Tinha 3 síndicos profissionais, né? E aí, deu meio-dia mais ou menos, uma moradora vira para mim e fala assim, seja nossa síndica. Mas já tinha passado, eu já estava estudando livros, perguntando, querendo saber, vendo no YouTube esse negócio de ser síndico, porque já tinha brotado uma necessidade, uma vontade de ser síndica. Eu falei assim, acho que eu vou ser síndica. Já tinha me brotado essa vontade. Porém, eu não achava que seria desse condomínio aonde eu era zeladora. Eu não achava, né? E aí a moradora mandou para mim, depois um monte ficou mandando, vamos ser síndica. Eu falei, gente, preciso candidatar. Aí eu mandei pro ex-síndico, ele falou, um morador precisa te indicar. Aí o morador me indicou como síndica, no dia. No dia ele me indicou como síndica, e aí eles falaram, olha, aí jogou lá no grupão, Janaína candidatou como síndica. Aí teve uns que colocaram lá, mas a gente tá querendo mandar ela embora como zeladora, ela vai ser síndica? Tá bom, beleza. Deu a hora da assembleia. Aí fomos para a assembleia. O síndico, o ex-síndico, ele ficava assim comigo, você tem certeza que você vai encarar isso? Você tem certeza? Você não é doida, né? Não, eu falei, eu vou. E aí fui. Quando eu fui, geralmente as assembleias lá, pode contar no dedos. Quantos tinha? Tinha mais de 30 pessoas. Quando eu entrei na sala, todo mundo batendo 30. Palma. E eu, gente, o que vocês estão arrumando? O que vocês estão arrumando? Aí estava todo mundo lá apoiando. Aí veio a hora da votação. Eu quietinha lá, e aí ele começou a falar dos votos que os síndicos que estavam lá ganharam. Aí parou em mim. Eu fui a última. Então, aí ele falou assim, então, a nossa síndica a partir de agora é a Janaína. Aí todo mundo, menino, meu coração parece que ia pular para fora. Vou te ser sincera, muitos me parabenizaram, parabéns, porque muitos vê como mais uma vitória. Eu estou lá desde 2019, que eu estava lá, que eu estou lá. Então, muitos viram como muita vitória. Mas muitos olharam, ai, meu Deus, virou síndica agora. Mas o que acontece? Eu não mudei, né, a minha abordagem, a minha forma de ser, assim, o título de síndica não cresceu na cabeça, sabe? Continuei como a zeladora. Aí fui até a administradora, conversei com a administradora se eu poderia ser síndica e zeladora ao mesmo tempo. Aí eles falaram, não tem nenhum problema, você pode, mas se depois você arrumar outros condomínios, você sai. Falei, uai, beleza, se eu der conta. Falei, beleza, não vou... Aí fiquei até abril do ano passado, como síndica e zeladora. De 22 até abril do ano passado? Não, de 23. De 23 até 24. Fiquei 24. Quase um ano, como assim. Depois eu mesma me pedi conta e saí, porque apareceu uma oportunidade de ir para um outro condomínio vizinho, só que esse condomínio também não deu muito certo. Lá não deu muito certo, lá e ganhei lá como síndica, mas lá é outra conversa, aí lá não deu certo. Aí você estava como síndica em 2 condomínios? Não, aí eu estava como síndica em 2 condomínios. Entendi. E tudo na mesma rua e um na frente do outro, né? Só que o outro não deu certo e eu continuei no meu. No anterior. No anterior. E o bom de ser síndica nesse de 116 apartamentos, porque os moradores, eles têm uma certa liberdade comigo e tanto eu também tenho uma certa liberdade. Porque, tipo assim, eu tenho lá a Patrícia, que está no meu lugar como zeladora. Agora? Tá lá, mas ninguém liga para Patrícia e fala assim, Patrícia, tá tendo um vazamento aqui, você vem cá ver? Não, eles ligam para mim, Janaína, tá tendo um vazamento aqui, você pode passar aqui? Vou deixar a chave em tal lugar, você vem cá e olha. Aí eu entro e olho e já sei onde é que é e já consigo. Não resolvo, não boto a mão na massa, também não deixo a Patrícia colocar, porque não é serviço dela, a equipe, né? Eu só falo com eles o que eles têm que arrumar um profissional no apartamento deles para poder resolver esse problema. E hoje você está olhando para atender a mais condomínios também? Tô. Que legal. O que acontece? Esse ser síndico... Então você gostou, então? Gostei. Menino, eu gostei. Ser síndico é muito complicado. Pensa... É tão complicado que vocês estão acompanhando a história aí do subsíndico? Infelizmente. É muito complicado. Eu mesmo tive uma situação, né, terrível com esse negócio de ser síndica. Só que eu tô gostando.
tô gostando da situação, tô gostando de estar no meio de pessoas, porque eu sou muito elétrica. Então, assim, ser síndico me deixa elétrica o tempo todo. Tem vezes... Aí eu tô passando por essa doença. Aí eu penso assim, nossa, hoje eu vou descansar, vou ficar quietinha dentro de casa. Aí o telefone toca. Ô, Janaína, tá acontecendo isso, será que a gente pode ouvir? Se eu não sair de casa, pelo menos no telefone eu fico o dia inteiro. Então, assim, para mim, ser síndica agora, nessa situação que eu estou, é excelente. Perfeito. É excelente. E hoje você, né, com essa situação e também com essa busca de conhecimento, com essa, né, visão que você tem de expansão, onde que você acredita que que são os melhores lugares para você aprender mais sobre esse processo, aprender mais sobre gestão e aquilo que você acredita que é, para quem está começando, né, aqueles síndicos que também estão querendo se candidatar e querendo já atuar, qual que é o insight, né, a visão que você poderia compartilhar dizendo, olha, aprendam isso aqui, essa área, isso é importante, não deixem de fazer isso, Não deixem de fazer isso. Primeiro, o que não deixem de fazer? Para te ser sincero, acompanhar a administradora lado a lado. Não deixam disso, não deixam disso. Não coloquem a administradora para trabalhar para você. Coloque a administradora para trabalhar com você. Que aí, tanto você tem liberdade, tanto a administradora também tem liberdade, porque ela se torna sua amiga. A pior coisa que existe é uma administradora inimiga do síndico, né? Então, assim, com a administradora, os síndicos, eles têm que andar assim, lado a lado, porque a administradora, para a gente que está começando, ela nos auxilia bastante, sabe? A minha administradora, a Conectiva, ela me auxilia bastante, assim. Isso pode, Janaína, isso não pode, acho que isso não é interessante. Não, Janaína, acho que você deve fazer isso sim. É assim que você tem que fazer, né? Então, assim, a administradora ajuda bastante. Depois da administradora, os moradores. Os moradores. Porque os moradores, mesmo você tendo uma boa relação com eles, você ainda acaba ouvindo de um ou outro assim, eu pago o seu salário. Eu pago o seu salário. Sabendo que não paga, né? Toda vez que um síndico escuta eu pago o seu salário, ele sabe perfeitamente que aqui é mentira, que ele não paga. Ele tem uma pequena porcentagem no condomínio dele que vai para o síndico, mas ele não paga o salário do síndico. Mas uma boa relação com o morador e com os funcionários também, né? É o morador e os funcionários. Ele precisa ter uma boa relação, porque se ele tiver uma boa relação, aí dá certo. Ele consegue fazer com que os moradores tenham também uma boa relação com os funcionários, porque tem moradores que não respeitam funcionários, né? Não sabe a diferença do funcionário igual. Quantas vezes morador acha que a faxineira e o zelador ele manda? E ele não manda. Quem manda nele é o síndico. Perfeito. No zelador quem manda. Mas tem moradores que muitas das vezes acham que é ele que manda. A irmã fica mandando o faxineiro fazer isso, o zelador fazer aquilo, e não é ele que manda. Nem é o papel. Às vezes nem é o papel, né? Então, porque se o síndico tiver essa boa relação, ele consegue falar para os moradores, gente, olha, isso e isso não pode. Isso não dá, não cabe a vocês, isso cabe apenas a mim, é eu quem faço, é eu quem decido, né? Por causa das responsabilidades que depois, lá no futuro, o síndico tem que responder também, né? Então, para você que está aqui nos ouvindo, olha só o insight que a Janaína compartilhou com a gente. Você precisa, em primeiro lugar, estar sempre antenado e ser muito bem alinhado com a administradora. Sim. Com os moradores, porque os moradores eles também vão estar agindo ali junto com você, vão estar comunicando, vai estar ali junto com a equipe, né? Isso. E aí, Janaína, você até disse para nós que os moradores muitas vezes eles não entendem os papéis, né? Não. Nem deles, nem da equipe, nem da galera ali. Não. Então, se eu falar, eu vou tentar narrar aqui, mas se eu falar alguma besteira, por favor, me avise, tá? Tá. Então, ó, para você que está aqui nos ouvindo, que é morador, como que funciona o processo de gestão dentro do seu condomínio? Vamos lá. Primeiro, existe o Código Civil e no Código Civil tudo tem que ser respeitado. Maravilha. Isso. Depois que a gente vem descendo do Código Civil, nós temos os regimentos, nós temos todas as documentações que são feitas em assembleia, as atas, tudo aquilo que é definido dentro do condomínio. E isso é feito não porque o síndico quer ou porque o morador X foi lá e escreveu num pedaço de papel, coisa assim. Não. Isso foi feito, houve um ritual legal para que esse ritual legal ele pudesse ter todas as informações e ele foi votado. Isso. E
quando votado, existem alguns critérios de votação, algumas coisas por 50% mais um, outras por 2/3 e assim por diante. Então, você tem que entender um pouquinho disso. Se você não entende dessa parte de legislação, deixo aqui recomendado para você acessar a Cindy, que é a nossa inteligência artificial da Yukondo. Com a Cindy, você pode tirar várias e várias dúvidas sobre a legislação condominial, sobre o papel de cada um e o dia a dia. Dá uma olhada lá, a gente vai deixar na descrição aqui embaixo. E uma vez que tem toda essa, né, essa legislação e essa documentação regulada, tá tudo certinho, em geral, o condomínio, a equipe que está ali, ela é responsável por cuidar da área comum do condomínio, né, da preservação do patrimônio. Não é para a equipe de zeladoria ou para as pessoas que estão ali vir limpar, por exemplo, limpar ou fazer manutenção ou qualquer outra coisa dentro do seu imóvel. Não, dentro do seu imóvel é responsabilidade dos moradores, certo? A não ser que tenha talvez até um caso de estrutura do prédio, infiltração, vício oculto, aí tudo bem. Agora, coisa que é, nossa, eu preciso arrumar aqui no meu prédio, então eu vou pegar a equipe, arrumar no meu apartamento. Então, eu vou pegar a equipe do prédio para poder fazer esse serviço. Para poder fazer isso. Não, tem nada a ver. Né? Não pode. Não é assim que funciona. Né? Então, ali, a gente tem que lembrar que nós, como moradores, somos... nós podemos conversar e alinhar com o síndico, que é a pessoa responsável pela gestão em parceria, né, com o zelador, que é o braço direito, a respeito da área comum do condomínio. E é isso. É a área comum, a gestão comum do patrimônio, as finanças comuns, né, do condomínio, ali com todo mundo que os moradores têm direito. E lembrando que os moradores têm direito àquela fração do condomínio dele, né? Eles têm. Ele não é dono de todo o condomínio. Paga o seu salário. Não paga o seu salário, né? É uma fração que você paga que sim, vai para um bolo e aí desse valor, aí sim, né, faz todo o processo. Isso mesmo. Falei certinho? Falou certíssimo. Que bom, então. Então tá tudo certo. Isso. Maravilha. E quando você se candidatou e daí começou a atuar como síndica, Janaína, o que mais te surpreendeu? O que mais que... Sabe aquela história, alguma coisa que aconteceu com você que você falou, puxa vida, isso daqui eu não esperava que isso acontecesse e foi muito positivo, gostei demais. Então, aí eu comi então. O que foi? Foi uma situação ruim. Na verdade, foi uma situação ruim em 2023, que a moradora me agrediu. Né? Ela me agrediu. Eu fui em rede nacional. Ela me agrediu porque dentro de condomínio os pets não podem andar sem coleira, né? E o dela estava sem coleira e cheguei no outro dia de manhã, veio a outra moradora, falou, Janaína, puxa nas câmeras, o cachorro de fulana de tal mordeu o meu. Falei, nossa. Sério? Aí puxei, realmente, isso tinha acontecido, porque o cachorrinho dela estava sem coleira. Aí fui conversar com ela, porque por já conhecer, nós duas éramos mais ou menos amigas, né? Conhecidas. Nunca tínhamos tido diferenças uma com a outra. Então, eu chamei ela para mostrar para ela o vídeo e conversar com ela e falar com ela, olha, aconteceu isso, isso e isso. E eu vou ter que tomar uma atitude, porque está no regimento interno que cachorro não pode andar sem coleira e o seu estava sem coleira e atacou um outro que estava na coleira. Eu tinha que tomar essas providências. Ela não aceitou e me agrediu. Nesse me agredi, o povo filmou e foi para a rede nacional e eu tive que processar ela, tá? Aí você fala, mas como é que isso foi bom para você? Fiquei conhecida. Puxa vida. Fiquei conhecida, menino. Assim, Rede Globo, Record, foi todo mundo atrás de mim, foi aquela loucura. Mas eu não esperava de ser agredida no condomínio e muito menos por ela. Tem algumas moradoras lá que, sinceramente, que se me agredisse, eu não ficaria tão espantada, porque essas pessoas, já tinham mostrado, desde eu zeladora, uma insatisfação comigo, né? Pessoas com insatisfação comigo. Mas essa não. Essa a gente sempre conversou, a gente sempre trocou boas ideias. Então, eu não esperava que ela reagisse desta forma. Mas o malice que foi para o meu bem, porque aí eu fiquei conhecida, pude entrar no grupo dos síndicos, fui para a televisão, aquela coisa toda. Então, assim, eu sei que na verdade, eu realmente não consigo te entender. Eu não sei o que deu nela. Se foi porque eu estava cobrando dela ou se foi a minha cor. Eu realmente, porque nós também temos esse probleminha com cor, né? A síndica mulher, ela geralmente é meio assim, tem meio que uma barreira
primeiro por ser mulher. Aham. E por ser de cor é pior ainda. Aham. Aí costuma ter mais ainda, né? Mas eu realmente não sei o porquê da atitude dela comigo. Mas a atitude dela comigo me fez ser conhecida logo no início. Pois é. Olha, infelizmente, né, Janaína, a gente, nos dias de hoje, a gente ainda precisa, né, enfrentar esse tipo de situação, por exemplo, situações de preconceitos, racismo, situações de, né, que acontecem no dia a dia, agressividade. Infelizmente, para quem está aqui nos ouvindo, infelizmente, no dia 26 de fevereiro, tivemos uma situação que, olha, é lamentável, que muitas vezes os moradores, eles acabam, como a gente falou diversas vezes, né, Janaína, não conhecendo, não entendendo quais são seus direitos, seus deveres, ainda por cima, e acabam partindo para uma agressividade que não existe nada que a justifique. Que a justifique. Né? Que não existe isso, né? No dia 26 de fevereiro, houve um caso de um assassinato, né, que aconteceu, de uma equipe que trabalhava no condomínio, se eu não me engano, era o subsíndico, se eu não estou enganado. Subsíndico, foi o subsíndico, infelizmente, estava com uma situação lá dentro de um condomínio, aconteceu no Rio de Janeiro, se eu não estou enganado. E, puxa, o morador ali cometer um ato como esse. Isso não faz o menor sentido. Né? A gente entende que o morador pode estar com a cabeça quente, né? Mas a gente precisa, as pessoas também precisam entender e precisam se conhecer. Porque, às vezes, se você está com a cabeça quente, deixa passar, né? Pois é. Mas o subsíndico foi lá e bateu na porta, coisa que a gente não recomenda e não faz, tá? Outro dia eu achei muito interessante, a moradora ligou para mim assim, 11 horas da noite, Janaína, o morador de baixo está me atormentando e eu tô só tomando vinhozinho, que não sei o quê, e ele tá me atormentando, e eu comecei a rir. Eu só falei com ela assim, olha, o que não pode acontecer é você ir lá bater na porta dele, ou ele vir bater na sua porta. E isso jamais pode acontecer. Agora, se você vê que tá demais, chama a polícia. Aí a polícia... Há uma grande diferença entre a polícia bater na sua porta e a Janaína bater na sua porta. Há uma grande diferença. Perfeito. Então, assim, nós síndicos, líderes, precisamos aprender a não tomar as dores pra gente, porque os outros moradores também, eles querem que a gente resolve isso. Você não vai vir, não? Você não vai, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, resolve aí, sabe? Aí acaba atormentando a gente e a gente acaba esquecendo que, às vezes, esse papel não é nosso. Esse papel cabe à polícia e não a gente. Perfeito. Que a gente não sabe o que vai encontrar lá. Exatamente. É isso mesmo. Você comentou que em 2022, se eu não estou enganado, foi quando você descobriu que você estava com um câncer. Como que foi esse processo para você e também como que hoje no dia a dia você estar fazendo um tratamento e também atuando como síndica? Como que você concilia, como que você trabalha com isso? Olha, no início, que eu fiz? Eu tive uma conversa com Deus, né? Quando eu descobri aquela coisa, porque nós não temos casos de câncer na família, o meu é um dos primeiros, né? E nós não temos. E quando eu achei que a minha vida estava tranquila, pronto, virei síndica, não, estou bem, estabilizada, trabalho, casa, família, tudo estabilizado. Aí vim com essa notícia. Me deu um baque na hora, mas então eu fui conversar com Deus. Deus, se o Senhor quiser me levar, porque tem situações que não está na nossa mão. A gente precisa entender essa situação. Essa situação de estar doente, de estar com câncer, não é coisa que eu procurei, eu quero ficar doente. Não, é algo que Deus permitiu. Ele pode ter permitido, sim, para a morte, mas ele também pode ter permitido para a vida, né? Quem sabe eu estou passando por... Eu entendi desta forma. Quem sabe eu estou passando por esse processo e preciso me manter forte para que outras pessoas venham ser curadas, né? Então, o que eu fiz? Conversei com Deus, falei com ele que se quisesse me levar, tudo bem, não brigaria com ele, mas se não, que era para ele me manter forte. E vou te ser sincera, sou forte, e eu não é que, eu tento, não. É que eu sou forte, sabe? Eu faço de tudo para não... parar para pensar, deixar essa doença atacar minha mente, porque o que pega também é a mente,
né? E a minha mente, ela é muito acelerada. Então, aí quando foi 2023, fiz a retirada da mama, fiquei 4 meses fora. E Deus foi tão bom que logo quando eu voltei para o trabalho novamente como zeladora, virei síndica. Então, eu tinha que conciliar o tratamento com a função de zeladora e com a função de ser síndica. Nisso, a função de zeladora e síndica não deixava eu pensar no tratamento, não deixava eu pensar que eu estava doente, sabe? Ou que eu estou doente, não deixava. E assim foi indo. E os moradores, eles foram muito receptivos comigo, muito calorosos, né? E até quem tinha o hábito de às vezes me estranhar, deu uma parada quando viu meu cabelo cair, aquela coisa toda, e aí deu para me levar sem problema, estou levando assim sem problema, porque eu disse que eu não iria abater, porque se eu abato, eu deixaria para trás uma filha de 10 anos e uma de 23, eu deixaria uma família, né? E também deixaria alguns amigos, algumas amigas, e nós temos muitas mulheres, muitas mulheres que passam pelo mesmo problema, mas não conseguem suportar, né? E a dor maior não é nem a dor da doença, é a dor da mente, né? Então, a gente precisa trabalhar para que a mente da gente não venha guardar, confinar isso e ficar o tempo todo, eu tô doente. Sim. Às vezes eu esqueço que eu tô doente. Sim. Meu corpo me lembra, de vez em quando ele me lembra, olha, dá uma parada, fica quieta. Aí tudo bem. E tem muito condomínio também para você administrar, para você ser síndica. Então, nós vamos... Se Deus quiser. Se Deus quiser. Não uso doença como tipo assim, né? Um meio, né? Para poder ir. Não, eu não uso doença, aquela coisa toda. Não sou muito de falar que tô doente, essas coisas. As pessoas, boa parte percebeu porque eu tive que fazer tratamento, aí o cabelo caiu, aí eu fiquei careca. Aí tinha pessoas que chegavam, não sei se você lembra, eu achei muito engraçado que eu fui no evento ano passado e o doutor Carlos, o presidente do Sindicom, o doutor Carlos, ele chegou em mim, olhou assim e falou assim, menina, mas esse seu cabelo tá bonito demais, uai. Desse jeito, assim, eu falei, obrigada. Depois ele falou bem baixinho, a minha esposa também tá passando pelo mesmo problema. Sabe? Então, assim, coisas que a gente não precisa de ficar falando, não precisa de ficar... E não uso isso para ganhar nada, não me faço como coitada de nada. Minha vida é vida que segue, sabe? E o meu negócio é querer mais condomínios, administrar mais condomínios. Eu quero mais condomínio, administrar mais condomínios. Excelente. Janaína, nós já vamos caminhando para o finalzinho aqui do nosso podcast, para todo mundo que está aqui nos ouvindo e gostaria de encontrar você, se conectar com você, seja via redes sociais ou alguma outra forma de contato que você tenha, contratar os serviços também. Sim. Fique à vontade para você compartilhar com o pessoal como que eles podem chegar até você. E para fechar também, se você puder dar uma mensagem para esse pessoal que está querendo começar com essa profissão de síndico, que quer conseguir também mais condomínios, atender melhor seus moradores, qual que é o insight, a dica que você deixaria para a gente fechar aqui o nosso momento? Olha, para essas pessoas que estão começando como síndico, é se esforçar na função. Se esforce. Síndico é como médico, advogado tem que estar sempre estudando, porque todo mês, todo ano tem sempre algo novo. Tenha bons relacionamentos, né? Esteja sempre no meio de outros síndicos, advogados, engenheiros, esteja sempre no meio, faça parte desse grupo, tenta fazer parte desse grupo, né? E conhecer seu condomínio. Quando teve um condomínio, vai conhecer o condomínio, vai conhecer o morador, faça reuniões com moradores, né? Não é assembleia, são reuniões só para conhecer, só para ouvir, porque muitas das vezes, igual eu ouvia muito, toda hora que eu ligo para esse síndico, ele não me atende, ele não me ouve, aquela coisa toda. Então, isso também me ajudou bastante a virar síndica, porque ligava para o síndico, ele não atendia, ligava para mim, sabe? Então, assim, seja amigo com limitação do morador, seja amigo com limitação, e faça seu serviço. Lembrando que você responde pelo condomínio criminalmente, né? Então, saiba fazer, faça as coisas direito, faça as coisas certas, que vai dar certo. Tenha bons relacionamentos, sempre bons, tanto com administradoras, tanto com prestadores de serviço, né? Eu tenho bons prestadores de serviços, graças a Deus. E para chamar a Janaína, entrar em contato com a Janaína, o meu telefone... Pode? Pode, fica à vontade. É 31
99500-9671. Qualquer hora que me mandar mensagem, eu atendo. Eu também estou lá no Instagram. Não posto muitas coisas, que é uma coisa errada que eu faço. Mas eu estou lá, Janaína Cunha, eu estou lá no Instagram. Maravilha. Janaína, muito obrigado por você ter participado aqui com a gente, compartilhado essa mensagem com toda essa turma, compartilhado esse conhecimento, esse dia a dia, essa transição que você teve de carreira, né? Sim. E essa força de vontade de você querer buscar mais condomínios e querer crescer e querer evoluir. E também passou alguns insights para nós de o que fazer, o que não fazer no condomínio, não é mesmo? Isso. Para você que está aqui nos ouvindo, deixamos também o nosso muito obrigado. Aproveita, se inscreve no canal, deixa os comentários aqui com as dúvidas, com as perguntas, tudo aquilo que você quer saber, porque a gente responde um a um. A gente olha para todos esses comentários. Então, aproveita. E se você tem recomendações de pessoas para vir aqui no nosso podcast, também só marca o @ delas aqui embaixo. Em nome da Yukondo, deixo aqui o nosso grande abraço, meu muito obrigado e até o nosso próximo episódio do Fala Condomínio.